Olá, pessoal. E aí? Assistiram o primeiro videoaula? Não só a videoaula, mas eu coloquei também o mapa mental, né? Que ali vocês iam ter uma base dessa nossa próxima videoaula de hoje. Naquela videoaula eu explorei mais a questão de localização, e as principais civilizações. Hoje também, só que de uma forma mais aprofundada. Então, vamos lá para vocês entenderem, né? Porque aqui está melhor. Aonde, né? Habitou, como surgiu, qual foi o território grego? A civilização grega, ela habitou a área de uma península balcânica que ficava no Mediterrâneo Oriental, ao sul da Europa e às margens do mar Mediterrâneo. Aqui vocês podem observar na imagem, né? Do mapa da região, as áreas, né, que estão na cor assim meio vermelha, é onde estava a posição. Mas vamos lá, né? Como foi que elas foram se desenvolvendo? No final do período neolítico, essa região ela já era habitada por povos sedentários que falavam línguas não gregas. Eram chamados de pelagos. Eu já coloquei na primeira videoaula. Depois, posteriormente, foram depois chamados de helenos. Depois começaram a chegar os primeiros helenos e alcançar aí a Grécia continental, que foram os aqueus. Os aqueus, eles eram originados dos estepes, que hoje a gente poderia dizer que eram russos. Em busca de melhores pastagens para o seu rebanho, eles se espalharam por quase toda a Grécia e a parte da Ásia Menor. Esses povos eles deram origem à civilização micênica, que no livro de vocês traz como um período clássico, né, que houve alguns conflitos. A seguir, chegam os jônios e os eólios, que eles se estabeleceram na Ática e na Ásia Menor. A última onda de povoamento foi pelos dórios, que eles se estabeleceram aí no Peloponeso. Lembra, a gente vai observar um conflito, que acho que vocês estudaram, vocês lembram lá no sexto ano, que é a Guerra do Peloponeso. Então foi nessa região. Também teve a invasão dórica, que aí chegou a atingir a região da Ática. Então, vamos lá para o próximo slide. Observem como era o território grego, né? Essa região se caracterizava por um relevo que era montanhoso, só que com poucas áreas férteis. Também tinha uma região que possuía inúmeras ilhas e um litoral bastante recortado, tá vendo na imagem? E as áreas de planície estavam isoladas em alguns trechos. Tá claro aí, né? O mar Egeu aí. Então, vamos lá. A civilização grega ela foi uma das maiores, a das mais avançadas que a humanidade conheceu e que deixou um vasto legado. Aqui eu alenquei algumas coisas que a gente depois vai ter uma aula aprofundada. Foi a moeda, né? A moeda dracma, o teatro, foi importante também, nasce na Grécia, o desenvolvimento das ciências, né, como a filosofia, como também a matemática, a própria história em si, né, porque antes deles serem filósofos, eles tinham uma vasta cultura. O filósofo daquele período ele não dominava somente a filosofia, mas toda a ciência. Nas artes também, através das esculturas e do trabalho da cerâmica. Muito interessante aqui o Partenon. Antes dos gregos, uma importante civilização habitou na região da Península Balcânica, que foi a civilização cretense. Quem eram esses cretenses, né? Os cretenses, eles habitavam na região cretense ou miniocos, que ocuparam a região por volta de 3000 a.C.
Então, os cretenses, eles se desenvolveram, né? Eles desenvolveram no mar Mediterrâneo, uma cultura bastante importante para a história dessa civilização, cujo principal centro era o quê? Por isso, o nome cretense era a Ilha de Creta. Viu o vídeo anterior, o slide anterior, que tinha aquela... Deixa eu voltar para você ver. Essa não. Pronto. Pronto, aqui. Nessa formação aqui. Vamos lá. Então, essa civilização ela se expandiu, chegando à costa da Ásia Menor e da ilha do Mar Egeu, que era parte da Península Balcânica. A civilização cretense, ela distinguiu-se por sua produção artesanal, também tinha um caráter luxuoso, o que indicava já que eles dominavam as técnicas de fabricação sofisticadas, né? Essa produção que eles comercializavam por meio de estradas que ligavam as cidades também levavam para o Oriente Médio. Na civilização cretense, as cidades que mais se destacaram foi a de Quisono e a Festus, que eram governadas por reis e funcionavam como os estados também independentes, que depois, mais lá no finalzinho do slide, vocês vão entender o que eram essas cidades independentes. Então, como vimos, né, foi do contato dos aqueus com os cretenses que surgiu a civilização micênica. Essa civilização, né, micênica, os aqueus estabeleceram em pequenos estados independentes, governados por príncipes ou por chefes militares e religiosos. Então, esses governantes, eles eram sustentados por trabalhos de camponeses. Eles construíram castelos fortificados em locais bastante altos para facilitar aí a defesa, que eram as acrópolis. Quando a gente for falar da questão cultural, a gente vai observar qual a diferença de uma acrópolis, que é a questão arquitetônica, viu? Então, a religião micênica era uma fusão de deuses índios europeus com deuses cretenses. Algumas se transformavam em deuses gregos, como Zeus, como Poseidon, né? Várias raízes dessa cultura, como a língua, as principais deuses e heranças dos feitos históricos, como a Guerra de Troia, essa cidade, né, cuja existência histórica os historiadores têm tentado comprovar desde aí do século XIX. Por quê? Porque não há uma comprovação. Eu já tinha falado lá a vocês em sala de aula que essa cidade ela não mais existe, então como é uma comprovação? Nem mesmo uma arqueológica, então achados arqueológicos, mas que ela foi imortalizada pela tradição oral, né, e pela literatura escrita que foi atribuída no poema de Homero, que era autor da Ilíada e da Odisseia, que eram os períodos que eu expliquei na primeira videoaula da semana passada. Então, até aí ficou claro, né, como foi a civilização cretense. Os cretenses, eles, além do que eu já tinha ressaltado, eles desenvolveram as cidades e portos, além do intenso comércio marítimo que realizavam com os fenícios, com os egípcios e com outros. Nesse período, os cretenses desenvolveram uma escrita grego primitiva, de obras de artes e diversos palácios grandiosos. Eu já citei, né, os palácios e a forma das formas também. Por volta de 1450 a.C., os cretenses foram invadidos pelos micênios, que foi na sua capital, foi invadida na principal, né, na capital. A civilização micênica é um termo coletivo para os povos da Grécia, que compartilhavam traços culturais comuns durante o final da Idade do Bronze. O nome deriva de Micenas, nome de um dos mais importantes centros regionais micênicos. Eu já tinha ressaltado que é sempre associado cretenses com os micênicos. O povo grego ou
helenos, eles surgem, né, da mistura de 4 povos, como eu já iniciei. Aqueus, eólios, jônios e dórios, que foram povos indo-europeus. A primeira área a se desenvolver através da civilização crescente foi o povo minoico, tá? Aqui a seta apontando, lá naquela região de Creta aí. E se vocês observarem, se vocês quiserem observar minuciosamente, no mapa aí, pintado as cores, então como era feito, aonde cada um se desenvolveu. Os aqueus, eólios, os jônios e os dórios. Dentre as formações de organização social do povo grego, podemos citar os gênos ou genos, né, que é uma formação de unidade familiar com origem de um ancestral comum, que a formação ocorre lá no período homérico entre 11.100 anos antes de Cristo até 800 anos antes de Cristo. Esse é o primeiro genos ou genos. Depois a gente vai observar, lembra que eu falei o que da primeira formação das cidades? Então, são as polis, que são de cidades e estados gregos, surgiram devido ao grande crescimento demográfico populacional, urbano e mercantil comercial. Essa formação das polis ocorreu no período arcaico, que foi entre os anos de 1800 a 500 anos antes de Cristo. Eu vou dar uma explicação um pouquinho do que é, como foi que surgiu esse nascimento da polis. Primeiro, depois da invasão dos dórios, a sociedade da Grécia, elas foram aos poucos se transformando. Então, surgiram aí construções no altos morros para melhor defesas possíveis de ataque. As casas e os templos, elas começaram a se aglomerar e formaram o que ficou conhecido como polis, né? Na parte mais alta, habitava, obviamente, a aristocracia, que era liderada pelo Basileu. Nas partes mais baixas, localizava-se o mercado, e nelas moravam os comerciantes, artesãos e trabalhadores em gerais. A Acrópole, olha de novo o nomezinho, aí surgiu novamente, Acrópole, era uma parte mais alta da polis, onde ficavam aí as fortificações militares e os templos religiosos. Né, que a gente pode destacar mais famoso desse tipo de construção foi a Acrópole de Atenas. Lembra? Atenas tem, em todos os livros didáticos, traz aí uma acrópole, né, uma fortificação na na região de Atenas, né, na sociedade ateniense. Então, vamos lá. Olha aí, já começou, né? O slide já dá uma ênfase na sociedade ateniense, que foi aí o berço da democracia. A cidade de Atenas foi fundada no século X a.C., na região da Ática, pelos jônios, e tornou-se aí um importante centro de comércio marítimo. Obviamente, porque era muito mais próximo dessas regiões marítimas, dos rios, né? Da parte marítima. Então, com isso, o comércio era feito por diversas cidades e estados gregos e outros povos da antiguidade, como egípcios, fenícios e babilônicos. Essa região da Ática havia sido pouco atingida pelas invasões dóricas. Isso contribuiu para que as pequenas aldeias se agrupassem pacificamente, né? E esse processo de união deu-se o nome de senecismo. Repetindo, senecismo. Esse foi o fenômeno que se tornou da cidade-estado de Atenas, que nós conhecemos esse período como um período clássico da história, não é isso? Devido ao seu dinamismo comercial, Atenas ela atrai pessoas de diversos lugares, e um dos fatores que fez essa área pela primeira vez na história surgir foi a questão da democracia. Claro que depois a gente vai observar com os romanos
que aí foi a efetivação realmente da democracia que nós herdamos, né? Iniciamos com os gregos e, posteriormente, recebemos o legado da civilização romana. Então, na Grécia e Atenas nasceu a democracia, para vocês entenderem, mas antes desse sistema político surgiu a sociedade grega, que tinha as seguintes composições sociais. Presta atenção. Na sociedade ateniense, antes da democracia, primeiro, no topo, né, da pirâmide, que é bem comum sempre colocar na sociedade da antiguidade, a gente formalizar com uma pirâmide estamental, né? Estava a nobreza, os conhecidos, eupátridas, que eram os bem-nascidos, eram os melhores, né, que eu coloquei ali, a aristocracia. Depois vinham, tinha na segunda camada social, a gente vai dizer comerciantes, as pessoas que eram envolvidas, sacerdotes. A escravidão eu já expliquei várias vezes, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir. Pequenos proprietários de terra, de comerciantes, a escravidão eram por dívida. Também vinham os estrangeiros. O escravo prisioneiro de guerra sempre ficava ali na base da estamental, né, da pirâmide estamental. Então, essa era a composição do sistema político de Atenas. Então, vamos lá, né? Eu acho que até aí a gente vai terminar a nossa aula, até essa civilização, porque depois a gente vai iniciar o período clássico, que eu terminei com essa sociedade. Por quê? Porque foi nesse período, com o surgimento das polis em Atenas, que houve algumas reformas, né? Por exemplo, a reforma de Solon, depois vai ter as tiranias, a democracia ateniense e seus significados. Então, tudo isso vai ficar para a terceira videoaula. Eu espero que vocês anotem direitinho, volte quantas vezes for necessário o vídeo e que vocês façam as suas anotações direito e, principalmente, respondam às atividades, porque é o que a gente vai observar ao longo dessa segunda unidade. O desempenho de vocês. E não adianta estar assistindo às atividades e ficar com a dúvida. Às vezes está, eu não estou entendendo esse questionamento, não entendi o que a professora quis falar. Pergunte. O Google Classroom está lá à sua disposição para isso, tá certo? Na próxima videoaula, eu já disse quais serão as nossas abordagens. Então, vamos ficar por aqui. Que todo mundo tenha uma semana abençoada e responda a atividade, viu?